Alô, meus amigos, irmãos, meus companheiros de fé, bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Mas hoje eu quero que vocês deem uma olhada nesse que vai aparecer ao lado da tua tela aí, né? Vocês verem que aí está, né? São versículos da Bíblia Sagrada que eu copiei para que fique mais fácil para ver ali na telinha, né? Então você veja que ali está em Provérbios, de número 21 e o versículo 13, que diz ali: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que palavra, veja, é na Bíblia que está, não é da minha mente que está saindo. É a palavra que está na Bíblia. É sério. Então, o que nós devemos olhar? Nós devemos olhar com seriedade. Essa palavra que, se está escrito que aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, quer dizer, vira as costas, não se importa com o pobre, quando ele precisar, quando ele estiver no apuro, no aperto, ele clamar ao Senhor, ali está dizendo que o Senhor não o ouvirá, isto é, o Senhor não atenderá ao seu clamor. É sério isto? Muito sofrimento de muitas pessoas acontece por causa disso. E cristãos, né, que se dizem cristãos nominais. Agora, nós olhando mais assim, com atenção, nós vamos ver que tem certos critérios para a gente atender os pobres. É claro, está claro ali na palavra que nós temos que dar ouvido ao clamor do pobre, do necessitado, né? A Bíblia sempre se refere às pessoas necessitadas como viúva e órfã, que dos tempos bíblicos eram as pessoas que realmente então eram necessitados, sabe? Eu mesmo fiz diversos vídeos mostrando essa necessidade, criticando até igrejas que gastam fortunas com outras coisas e se esquecem do clamor do pobre. Mas agora eu quero neste vídeo levar mais a fundo este assunto para que as pessoas não fiquem pensando assim, por exemplo, todo pobre, todo aquele que bater no meu portão pedindo uma ajuda, eu vou ter que dar, vou ser obrigado a dar. Não, não é isso que está dizendo. Temos de entender bem esse termo pobre. Nós vamos ver então mais alguns versículos a seguir. Ali em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, você nota ali que o apóstolo Paulo falando a respeito do amor, ele diz assim: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha, até parece uma contradição, não é verdade? O versículo anterior que nós vimos diz que aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. E agora aqui o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa totalmente ao contrário. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, de nada aproveitaria. O que mostra que só a caridade em si, diante de Deus, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque a salvação, ela depende do crer no Senhor Jesus Cristo. E a caridade é uma coisa que vem do coração do salvo para ajudar, então, o necessitado. Quer dizer, o amor sente aquilo que o pobre está passando, a sua necessidade, o salvo, ele sente junto, quer ajudar o pobre. Então nós já vimos aqui que só a gente fazer o bem para as pessoas, socorrer o necessitado, diante de Deus, para a salvação não tem nenhum valor. Tem valor sim, mas não para a salvação.
Qual outra parte que nós vamos ver aqui, olha? Você veja aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aqui tem mais um critério que o apóstolo Paulo nos ensina para nós sermos, cumprirmos a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o nosso pensamento. Veja o que ele diz ali. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Viu? Como não é só dar para os pobres, ajudar eles que precisam. Veja que tem critérios a serem seguidos pelo cristão, né? Nós vamos ver aqui, em seguida, olha, Atos capítulo 6, versículo 1, e nos mostra que na igreja primitiva, aquela da qual nós devemos ser seguidores, aquela igreja que é o modelo para nós hoje, era uma igreja que acolhia os pobres. Veja aqui, os pobres de hoje, eles são assim, retratados nos órfãos e nas viúvas. Essas que eram considerados os pobres. Mas hoje nós vemos que homens e pessoas velhas e crianças também são pessoas necessitadas, como as viúvas e os órfãos eram lá no passado. Agora veja a igreja primitiva, como que ela tratava essas pessoas necessitadas. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Portanto, nós vemos aqui que na igreja primitiva havia uma distribuição diária, principalmente de alimento, e que havia ali, nós vemos por esse versículo, que havia pessoas dos hebreus, né, viúvas dos hebreus e viúvas dos helenistas, quer dizer que não eram dos judeus. E estava tendo assim uma discriminação, que as viúvas dos que não eram judeus não estavam sendo devidamente atendidas. Essa situação, o apóstolo Paulo colocou ali e resolver esse problema, né, colocando diáconos para atender, para cuidar dessa parte social, desse lado social da igreja. Então, até aqui nós vimos que a caridade, né, o amor fraternal é algo que vem do coração de Deus, e que aquelas pessoas que não praticam isso, que não têm misericórdia, também não haverá misericórdia para essas pessoas no dia do juízo. Então, é uma excelente coisa que as pessoas fazem, se compadecer do pobre, né? Só que temos ali, aquele pobre que não quer trabalhar, por exemplo, ninguém tem obrigação de ajudar ele. Ele tem que trabalhar e se trabalhando ele está passando necessidade, então as pessoas devem ajudar. Vimos que a igreja primitiva, ela fazia isso, ajudava os necessitados. Mas vamos ver mais critérios para quem que são os necessitados, para nós fazer a coisa do modo certo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo do 3 ao 16, já nós vamos ver bastante diferença a respeito de quem é pobre e quem não é. Aqui também falando, como eu já falei, as viúvas e os órfãos, eles são o símbolo das pessoas necessitadas de hoje, quem quer que seja. Então vai falar muito em viúvas e em órfãos. O que o apóstolo Paulo recomendou para Timóteo, que ia cuidar de uma igreja local? O que ele devia fazer a esse respeito? Honra as viúvas. Está dizendo aqui, olha, respeito, tenha honra às viúvas. Verdadeiramente viúvas. Opa, veja que aqui já está tendo critério. Verdadeiramente viúvas. Então quer dizer que existem viúvas falsas?
Vamos ver. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, aqui não é que exista a viúva falsa. Se morreu lá o chefe da casa, a esposa ficou viúva, não é falso. Só que existe uma coisa. Se esta viúva tem família, a família tem por obrigação de acolher esta viúva, né? Ainda que não seja filho, que seja um neto, tem esta obrigação de sustentar esta pessoa que está necessitada. E vamos ver adiante por quê. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, essa é verdadeira, a Bíblia considera como verdadeira viúva aquela que não tem amparo, ou uma pessoa necessitada que não tem amparo, né? A viúva que não tem amparo espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. O que significa isso? Que aquela pessoa que não tem nenhum amparo, ela espera em Deus. Ela não tem da onde se socorrer. Ela espera em Deus. Então é como uma viúva. Seja quem for, é como uma viúva necessitada que não tem quem o proteja, ela espera em Deus. E Deus ajuda esta pessoa através da igreja. Amados, olha aqui o perigo que corre. Aquele cristão, até aquela que se diz cristão, mas que não olha pelo atendimento dos necessitados. Olha o que passa, porque Deus ampara os necessitados através da igreja, a verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, não da cristandade. A cristandade não está nem aí com os pobres, estão com o conforto, a luxo, a riqueza, o bem-estar. É isso aí, é a prosperidade. Né? Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus, cada membro, então tem que ter no coração isso aqui, lembrar das pessoas verdadeiramente necessitadas. Mas continuando aqui a respeito das viúvas, veja bem, entretanto, a que se entrega aos prazeres, esta é o que a Bíblia chama de falsa viúva. A que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta, prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Mas aquele cristão, tanta pessoa que diz que é a igreja do Senhor, e não cuida da sua própria casa e ainda tem coragem de falar mal dos incrédulos, ele está sendo pior do que o incrédulo. Segundo a ótica, né? A ótica bíblica. E mais uma coisa. Veja bem. Não seja escrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Veja bem, este tipo de pessoa necessitada, viu? Quer dizer que aquela pessoa necessitada que tem um coração amoroso, tem um coração voltado, ele está precisando, mas está disposto a trabalhar, está disposto a ajudar, está disposto a fazer alguma coisa pelo seu próximo. Esta pessoa merece todo o respeito da igreja do Senhor e merece ser acolhida e ter minimizado os seus sofrimentos, seja lá qual for. Mas veja bem que tem critérios. Não é aquela pessoa lidiando de qualquer maneira. É uma pessoa que tem que ter um testemunho.
tem que ser uma pessoa que não dê escândalo para a obra do Senhor. E determinadas coisas assim. Ó. Agora, continuando aqui. Veja, mas rejeita. Veja, rejeição. Rejeita a viúva mais novas. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, para o conselho de Paulo, que para aquela menor. Se case, porque no caso das viúvas lá, era o marido quem sustentava. Se o marido faleceu, então ela perdia, lá não tinha pensão naquela época. Então, as mais novas que se casem, para que tenham alguém que as sustente, né? Se case, criem filhos, sejam boas donas de casa e não dê ao adversário ocasião favorável de maledicências. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Portanto, aqui está falando, né, que tem critérios para se socorrer os pobres. Nem todo aquele que bate no portão pedindo alguma coisa, alguma ajuda, é verdadeiramente uma pessoa necessitada. Tem aquele que não quer trabalhar, tem diversos tipos de pessoas assim. Vemos aqui que Deus tem cuidado dos pobres, sim. Os pobres, no vídeo passado, eu fiz a respeito do que o Senhor Jesus falou, aquela mulher que despejou um vento caríssimo sobre ele, e até os apóstolos se indignaram. Olha, poderia, né, vender esse perfume por um alto preço e dar aos pobres. Então a gente vê que o coração dos apóstolos, dos discípulos, já era treinado, né, no socorro aos pobres, no amor fraternal. E vimos que naquela ocasião o Senhor Jesus falou: os pobres vocês sempre vão ter. A mim vocês não vão ter sempre, mas os pobres vocês sempre vão ter. Quer dizer, vocês vão ter oportunidade de ajudar os pobres a vida inteira, porque eles vão existir, nunca vai acabar. Né? Então a gente vê que os pobres existem, mas existem critérios para a gente não ser enganado, para não cometer. Sabe que determinadas pessoas, se nós ajudarmos, nós estamos fazendo pecado, que nós vamos estar contribuindo para que aquelas pessoas que estão em pecado continuem no pecado. Às vezes aquela pessoa está numa situação difícil, porque o amor de Deus está operando naquela pessoa, para que aquela pessoa abandone aquela vida e se volte para o Senhor. E aí nós estamos ajudando, nós vamos estar contribuindo com o pecado, com o erro. Estamos sendo participante. Certo? Então, os pobres vão estar aí, vão ser para a prova, para provar o coração nosso, o coração de todos nós. Só que não vamos nos deixar enganar. Vamos ser prudentes, vamos entender, estudar a palavra de Deus, entender como fazemos. Então, a palavra-chave para a questão aí de como saber, como que nós vamos ajudar as pessoas a cumprir essa parte, está aí nesse versículo que você está vendo. Esse aqui é um versículo chave, Provérbios 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Percebe? O justo, ele não se deixa enganar porque alguém bate no portão e pede ajuda para ele de alguma maneira. O justo, o que ele faz? E nós temos de seguir aquilo que a Bíblia ensina, temos de procurar ser justos.
O justo ele vai se informar deste pobre. Não apenas ajudar o estranho, o desconhecido lá e tudo bem. Muitas vezes pode bater no teu portão um assaltante travestido de uma pessoa necessitada. Eu mesmo vi um vídeo onde chegou alguém lá pedindo um copo d'água numa residência, e quando a pessoa foi levar o copo d'água lá, era empregada, ele empurrou a empregada para dentro e estava armado e assaltou a casa ali. Então temos que ser prudentes, temos que ser amorosos, sim, mas temos que ser prudentes. Então a própria Bíblia nos mostra, né, que devemos se informar. Se sabemos de alguém que é necessitado, vamos ver se essa pessoa realmente é necessitada. Se é uma pessoa idosa que não tem ajuda do governo, não é um aposentado, alguma coisa assim, né? E se realmente há necessidade, se é uma pessoa que está doente, não está podendo trabalhar. Agora vamos ter cuidado com os malandros, com aqueles que não querem trabalhar e querem viver na malandragem. Veja que a própria Bíblia nos ensina ali, aquele que não quer trabalhar, então que não coma. Né? Agora uma pessoa é um trabalhador, mas perdeu o emprego, está passando cidade, ainda não conseguiu um emprego, não conseguiu uma fonte de renda, vamos ajudar essa pessoa e vamos ajudar essa pessoa a encontrar um meio honesto de se sustentar, né? É assim que o cristão tem que fazer. E, para encerrar, bom, vimos aqui, vamos usar da caridade com os necessitados. Mas antes, porém, vamos investigar essas pessoas que nos ajudamos, se são verdadeiramente necessitados ou se são malandros. Ao malandro, se nós ajudarmos, não está cometendo pecado. Quer ver? Veja, esse é o último versículo desse nosso estudo hoje. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. É uma maravilha como a Bíblia tem resposta para as nossas indagações. Eu fico maravilhado porque está ali as respostas. Agora, o que é lamentável é que tem pessoas que pegam um versículo. Como nós vimos o primeiro versículo, se nós pegássemos aquele versículo primeiro lá, aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, quando clamar o Senhor não ouvirá. Se nós pegar só aquele versículo, nós vamos ficar naquela que, diante de Deus, nós temos uma obrigação de ajudar todos os pobres. Todas as pessoas que chegam ao nosso portão e batem. Veja como, se a gente não estudar a Bíblia, não estudar as Escrituras, nós incorremos a erros. E muitas vezes passamos esses erros, perpetuamos o erro, porque passamos para outras pessoas, que passam para outras, e assim vai se multiplicando o erro. E às vezes nós estamos cometendo pecado e levando outras pessoas a cometer pecado por nossa culpa. Por isso, aquele que fala dos oráculos de Deus, tenha cuidado. Pesquise, analise, veja aquilo que vai falar. Como aqui a gente procurou pesquisar na Bíblia, para que não tivesse dúvidas, as coisas diferentes pudessem ser compreendidas e então ter uma firmeza, né, nas Escrituras, aquilo que nós transmitimos. Agora veja como a caridade de maneira errada é pecado. Assim como amados é triste aquelas pessoas que estão ajudando igrejas apóstatas a se perpetuarem no pecado da malandragem, estão levando dízimo, oferta, estão sustentando o pecado. Estão sustentando o pecado, perpetuando aquilo que desagrada a Deus. São participantes também. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Veja que nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então nós vemos que
aquela pessoa que compartilha com o erro, com o pecado, vamos dizer assim, uma pessoa, de repente é um ladrão, é um bandido, um salafrário, ele está passando necessidades porque ele não consegue conviver na sociedade, e nós estamos ajudando ele, nós estamos ajudando o mal, nós estamos trabalhando contra a palavra de Deus. Se é uma pessoa que está no vício, enquanto nós estiver ajudando, nós estiver fornecendo recursos para ele viver no vício, nas drogas, ali, no crack, na maconha, na cocaína, nós vamos estar ajudando ele a viver naquela vida miserável. Então, para esse tipo de pessoas não é ajuda material que tem que dar, é ajuda espiritual, é ajuda psicológica. Primeiro encaminhar eles para a salvação e depois então ajudar com a ajuda material. Mas não participar do pecado do outro. Se a pessoa não quer abandonar o pecado, quer viver daquela vida, infelizmente temos que deixar, porque às vezes é Deus mesmo que está trabalhando aquela vida, deixando que aquela pessoa sofra, para que ele chegue no caminho certo. Certo? Então daqui para frente eu acredito que todos nós que aprendemos isso aqui, ou antes ou agora, nós vamos ter os critérios, nós vamos ter nosso coração voltado, vamos se compadecer dos pobres, dos que precisam, e vamos dividir aquilo que nós temos com eles. Mas primeiro vamos investigar quem eles são, por que está naquela situação. Perdeu o emprego, né? Não foi mandado embora por justa causa, porque era um malandro lá na empresa, alguma coisa, né? Ou uma pessoa que está de idade e não pode trabalhar, uma pessoa que está doente. Essas coisas nós temos de se compadecer, mas malandragem não vamos cair nessa, tá certo? Eu agradeço cada um de vocês que estiveram comigo até agora. Este estudo para mim foi de grande valia. Eu espero que também seja para você, tenha muito proveito para você. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante em tua vida. Peço que você ore por mim, para a minha família também, lembra de nós na sua oração. E se for de agrado do Senhor, nós vamos ver no próximo vídeo, se Deus assim quiser. Tá bom? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até!